Arno do céu, como é que eu consigo vencer os meus medos? Como é que eu consigo vencer aquele sentimento de uma coisa ruim me acompanhando, me atrapalhando na vida? Como é que eu consigo vencer um ambiente que está muito carregado dentro de casa, as ansiedades, os medos querendo dominar a mente, pensamentos, o meu falar? Eu quero te convidar a você pensar junto comigo em algo extraordinário, que é a autoridade de um filho de Deus e o poder delegado para governar em vida. Quero te convidar a descobrir esse mistério do reino de Deus, um mistério espiritual. Quando você o conhece e se posiciona, você usufrui de uma paz, de um descanso tremendo para a sua vida. Meu nome é Arno Heinrichs. Eu tenho o prazer de poder estar esse tempo contigo e compartilhando a verdade da palavra de Deus. E o meu sonho, meu desejo, minha busca, minha vida toda é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e vivenciar o que a palavra de Deus diz, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, quando a prioridade de Deus é a nossa prioridade, Ele nos revela a sua vontade e Ele vai acrescentando na nossa caminhada, inclusive o entendimento sobre a autoridade de um filho de Deus. Você vai descobrindo isso à medida que você vai conhecendo os caminhos de Deus e usufruindo dos caminhos de Deus. E entendendo a autoridade de um filho de Deus, você vai perceber como você pode se posicionar de uma forma simples, objetiva e usufruir da paz de Deus que guarda a mente, o coração e que guarda também os relacionamentos. Então vamos adentrar um pouquinho. Nossa grande luta e o nosso problema, que a palavra de Deus diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Veja, Deus está falando com o povo dele, com você e comigo, a você e eu que cremos e confessamos a Jesus como Senhor de nossas vidas e temos a experiência do Cristo revelado em nós, o mover do Espírito Santo em nossas vidas. E quando nós não temos a revelação, o que acontece? O intelecto humano sozinho ele não consegue decifrar as coisas espirituais. Parece loucura, não tem entendimento. E eu acho muito interessante quando Paulo ele ora pela igreja lá em Efésios 1, no capítulo 1, versículo 17 em diante, ele ora pela igreja e quando ele fala sobre os mistérios, né, ele fala ali sobre 7 segredos no primeiro capítulo, daquilo que aconteceu em Cristo Jesus para com as nossas vidas. A autoridade que é revelada ali, ela só é compreendida através do espírito de sabedoria e de revelação. Tem coisas que a mente humana ela não consegue alcançar, porque os pensamentos de Deus são muito superiores aos nossos. E se não é o Espírito Santo nos ajudando a alavancar o nosso coração, o nosso entendimento, nós não chegamos lá. E Paulo, nesse contexto, ele ora que os mistérios, por exemplo, a esperança do chamado, a herança da glória, a grandeza do poder do nome de Jesus Cristo em nossas vidas nos sejam reveladas. Eu preciso ter uma revelação e aí vou encontrar também o que a palavra de Deus fala sobre a autoridade. E eu quero te convidar a você a orar, pedir nessa hora: Espírito Santo, vem sobre a minha vida com a revelação, com a descoberta das coisas espirituais. Uma das primeiras explicações, a mais simples, plausível, assim para você e para mim, é entender o que é força e o que é autoridade. Se eu, como ser humano natural, tento parar um caminhão no trânsito, debaixo da minha força própria, da minha autoridade, diz alto lá, pare, o caminhoneiro ele talvez vai respeitar a minha vida, vai procurar desviar a minha vida, mas ele não vai parar. Você não para para um pedestre sem que ele esteja vestido com uma autoridade. E quando você encontra um policial, ele está fardado, ele tem a insígnia dele, ele está armado, e quando ele levanta a mão e ordena que um caminhão pare, esse caminhão vai parar por quê? Por causa da autoridade que ele está investido. Essa autoridade não é ele que coloca sobre a vida dele, é um governo específico, né, que coloca autoridade na vida dessa pessoa.
Então, o homem natural tentando combater o mal com força própria não vai conseguir. Porém, o Filho de Deus, respaldado pelo governo do céu, e isso é uma chave, o inimigo ele recua. E o inimigo não recua pela nossa força, pelo nosso grito, mas pela instituição que representamos, que é a instituição que é o governo dos céus, a autoridade que há no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Você para a ação das trevas, e quando você entende isso, você vai perceber a autoridade que é reservada na sua vida, e você pode passar para um passo seguinte, com a pergunta, como é que funciona essa autoridade espiritual? E fazendo um relance daquilo que eu tenho falado aqui, nesse canal Arno do Céu, você precisa entender a criação, indo lá para Gênesis capítulo 1. Quando Deus criou o céu e a terra, ele criou o ser humano conforme a sua imagem e semelhança, e ele entrega o domínio legal, a autoridade legal sobre a terra para o ser humano. Então ele diz, tenha ele domínio sobre a face da terra. E a partir de então, o ser humano, no caso Adão, ele operava como governador deste mundo, com plenos direitos contratuais. Deus tinha dado um contrato de concessão para ele, com cinco cláusulas, e enquanto que ele estava debaixo dessa autoridade divina, ele conseguiria dominar a face da terra. Então, Deus era senhor do homem e o homem era o senhor da terra. Porém, quando o ser humano ele entrou e ele se deixou confundir pela serpente, o que aconteceu? Ele entregou esse contrato de concessão, ele entregou a autoridade da terra para o diabo, para Satanás, para o acusador dos irmãos. E a partir de então, o diabo recebeu a autoridade, pegou essa autoridade, e ele fala disso em Lucas capítulo 4, ele recebeu essa autoridade e a partir de então ele governa a terra. E aí você tem muitas respostas por causa disso. Quando Cristo Jesus vem sobre a face da terra, ele então, pela sua morte, pela sua ressurreição, ele retoma a autoridade legal sobre a terra, e ele diz, a mim me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. E quando nós lemos ali em Efésios 1, que nós mencionamos agora há pouco, você vai perceber que ele que tem autoridade sobre todo principado e potestade, tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele delega a autoridade agora à igreja, ao corpo de Cristo, aos filhos de Deus, aos filhos e filhas de Deus. E agora Satanás ele não possui mais o domínio legal. Toda a ação das trevas ela é ilegal na face da terra, e quem recebeu a autoridade sobre a face da terra são os filhos, as filhas de Deus, que compõem o corpo de Cristo, que manifestam o reino de Deus sobre a face da terra. Então, esse entendimento, essa linha de pensamento aqui, ela é muito importante para que você entenda agora o posicionamento, a autoridade que você recebe quando Jesus delega de novo a sua autoridade à igreja, ao corpo de Cristo. E esse é um ponto interessante. Nessa figura aqui, ela demonstra que Cristo nos tirou da morte espiritual, do domínio natural, e nos levou à destra de Deus, à direita de Deus, e agora nos colocou num outro patamar de jurisdição. Você tem isso escrito lá em Efésios capítulo 2, quando diz lá esse texto, deixa inclusive eu ler ele aqui para você, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o Filho de Deus, ele hoje, ele tem um fato legal na vida dele, que o mesmo ato divino que ressuscitou Jesus dentre os mortos foi aquele que ressuscitou também o corpo, simultaneamente o corpo de Cristo, a sua igreja. A posição atual é assentar-se à direita do monarca como símbolo máximo e absoluto de autoridade executiva. Quem hoje executa a vontade de Deus sobre a face da terra é um filho, uma filha de Deus, cheio do Espírito Santo,
que está preocupado em não fazer a sua vontade, mas a vontade do seu Pai Celeste. E aqui precisa de uma mudança de pensamento, uma mudança de paradigma. A vitória não é um evento futuro, espiritualmente falando. O documento ele já foi assinado e você já foi posicionado numa nova jurisdição. A igreja ela está posicionada com Cristo Jesus nas regiões celestiais e por isso que ela tem autoridade. Então, o único requisito para assumir essa posição é aceitar isso pela fé, tomar isso verdadeiro como fé. E aqui nós entramos muitas vezes num conflito teológico com pessoas e não entendemos a autoridade. A fé é tomar isso por verdade na sua vida e você entender que a autoridade não está na sua pessoa, a autoridade está no nome que você carrega, no Espírito Santo que habita na sua vida. E quando você entende isso, você se posiciona de uma forma distinta. Veja essa próxima imagem aqui. A fonte e o pré-requisito, quer dizer, o eixo é o eixo de submissão. Você tem a autoridade soberana de Deus sobre a sua vida, você se submete legalmente a ela, e quando você diz, Jesus é o Senhor da minha vida, e toda vez que você enfrenta um desafio pessoal, ou uma opressão maligna, ou uma confusão que aparece, você declara, Jesus é o Senhor dessa situação, Jesus é o Senhor da minha família, você se posiciona debaixo da autoridade que é no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, e com essa autoridade agora que você está submisso, você resiste o inimigo, o acusador, sentimentos de acusação, sentimentos de opressão, sentimentos de pensamentos e sentimentos malignos, sentimentos de morte. Você vence quando você se sujeita a Deus, e aí está a equação de Tiago, o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, você se sujeita a Deus, você resiste o diabo e ele fugirá, ele vai fugir assustadamente. Perceba aqui uma nota tática. A ordem exige que nós resistimos, isso é, nós vamos oferecer resistência e resistir até nós lançarmos fora aquele sentimento, aquele pensamento de opressão maligna em nossas vidas. Então, Deus não faz isso por nós nos submetemos à autoridade dele e exercemos essa autoridade no nome de Jesus, nos livrando de toda opressão maligna. E quero te convidar a você entender a importância desse momento na sua vida, de você se submeter a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós não vencemos na força do grito, não vencemos na força do nosso entendimento, da nossa razão. Nós vencemos ao diabo exercendo a fé na autoridade que há no nome de Jesus, e no nome dele nós nos posicionamos. E aqui vale compartilhar com você algo muito importante, porque às vezes nós confundimos a oração com a execução de autoridade. Então você tem nessa imagem aqui um comparativo da oração de comunhão. Quando você fala com Deus, e João 16, 23 fala disso, você ora ao seu Pai Celeste, tem comunhão com Ele, você pede o suprimento das suas necessidades, que geram a alegria, o gozo, né? E você usa como endosso o nome de Jesus, né? E você pede em nome de Jesus. E você faz isso então orando, Pai, peço que o Senhor abençoe e me ajude em nome de Jesus, e vai colocando as suas situações. Por exemplo, você pedindo o entendimento, a revelação da autoridade do nome de Jesus, você ora por isso, pede pela revelação, pelo entendimento disso, até você perceber no seu coração um convencimento que é assim. Porém, quando você vai exercer a autoridade ativa, aqui sobre o diabo, sobre os problemas, às vezes até sobre enfermidades, o que acontece, você tem um exemplo aí de Atos 3, quando Pedro ele se depara com um mendigo paralítico. Esse paralítico começa a pedir para ele. Pedro e João, eles não fazem nenhum tipo de oração, e você vai perceber isso também em Jesus. Jesus, quando vai
servir pessoas com a cura, com a libertação, ele não ora ao Pai, ele executa a autoridade. E aqui nós precisamos aprender a fazer isso. Então, quando você trata com o diabo, com os problemas e as enfermidades, o que se faz? Você exige, você requer isso. Nossos direitos legais estabelecidos em contrato. Na autoridade do nome de Jesus, eu exijo que esse pensamento de opressão, esse pensamento de morte saia, vá embora da minha vida. Eu recebo os pensamentos de paz, eu recebo os pensamentos de descanso da parte de Deus. Então você usa a autoridade no nome de Deus como uma procuração legal e a arma de execução direta contra quem? Contra o acusador, contra o diabo, contra os problemas que querem lhe afligir e também inclusive contra as enfermidades que você percebe que são de fundo maligno. Então Pedro, mais uma vez, não orou a Deus pelo coxo, ele emitiu uma ordem: levanta-te e anda. Então você vai perceber na sua oração de comunhão com Deus a necessidade de perceber a vontade de Deus, você se submeter a essa vontade de Deus, para então você entrar no posicionamento de autoridade ativa, quando você vai agora enfrentar o diabo e resistir a ele, e vai fazer as declarações em nome de Jesus, e exigindo e requerendo que ele entregue, que ele saia, que ele devolva aquilo que ele tentou matar, roubar e destruir na sua vida. São duas situações distintas e em João 16, 23 você vê o pedido, e em João 14, 13, quando você vai lá pesquisar a palavra especificamente, você que é estudioso, você vai ver que quando fala ali pedir, a tradução correta seria requerer, né? Exigir que aquilo seja devolvido. Então, espero que você, em suas orações, você se posicione, né, entendendo o tempo da comunhão e o tempo em que você executa a vontade de Deus e você resiste ao diabo. Esse é um ponto, assim, bem prático, né, específico, que você pode operar na sua vida. E aí veja mais um passo, o papel da fé nesse processo. O gerenciamento, chamamos aqui do gerenciamento gerenciando o intervalo. Normalmente, quando você dá uma ordem, tem um espaço de tempo até que você obtenha o resultado. Nesse espaço de tempo, você viu ali em Tiago que é preciso resistir, é um ato contínuo que você tem e até você romper aquilo. Então, entre o comando executado com a palavra e a autoridade no direito legal, você tem ainda um tempo até a manifestação física da realidade espiritual. Esse entretempo entre um momento e o outro momento que nós precisamos exercer a fé, a confiança, a certeza na autoridade, no nome de Jesus, até nós conseguirmos ganhar. Nós falamos às vezes assim, você ora até, e você resiste até ser estabelecido essa verdade na sua vida. Então, existe o risco do sentimento natural, sim, basear a fé, eu só é verdade quando eu vejo isso acontecendo, quando eu percebo imediatamente isso acontecendo. Não necessariamente acontece assim de imediato, leva o seu tempo, né? Então, às vezes nós temos uma autossabotagem, nós fazemos comentários, eu sabia que não funcionava, não era desse jeito, e a gente devolve a legalidade, a gente não resiste com a autoridade. E a posição correta é resistir firme, exercendo a autoridade, falando, proclamando, exigindo, e tomando uma postura de uma autoridade espiritual inegociável, e que não depende de uma validação emocional. Esse ponto aqui é muito chave para você e para mim, para que nós possamos entender que a fé, ela é dada para que você se posicione e firme no processo até romper. Porque depois que rompeu, você não precisa mais de fé. A fé é daqui até o momento da manifestação daquilo que, do seu livramento de um sentimento maligno, do seu pensamento que não quer lhe largar, de morte, por exemplo, pensamentos de depressão, de desânimo,
Você está no trabalho de empresa, daí vem aqueles pensamentos, eu não consigo, não sei, não vai dar certo isso aqui. Você resiste isso porque você tem uma palavra de autoridade da parte de Deus que ele vai lhe dar a vitória naquele processo. Então, você caminha forte e resiste até romper e experimentar o favor de Deus. Se esse conteúdo está abençoando a sua vida, eu peço que você compartilhe com alguém, que toque com a vida de alguém, nos ajude curtindo, e se inscreva no canal. Você vai perceber outros materiais que certamente vão abençoar a sua vida e vão ajudar a sua caminhada, tá bem? Vamos dar um passo adiante. Os limites da nossa jurisdição. Isso aqui é um ponto também interessante, que a gente precisa entender um pouquinho de leis, né? E a regra de ouro diz o seguinte: nós temos autoridade sobre os espíritos demoníacos, no nome de Jesus, mas não temos autoridade sobre a vontade de uma pessoa, o livre-arbítrio dela, de outras pessoas. E aqui muitas vezes nós tropeçamos no nosso entendimento da nossa declaração das coisas que nós falamos. Deus, ele respeita, assim, no meu entendimento, entre aspas, demais a sua vontade, demais o seu querer. Quando você diz essa doença é minha, Deus não vai interferir porque você deu uma autoridade legal sobre a sua vida. Ele respeita as suas palavras, ele respeita os seus desejos. Então, quando Deus nos dá autoridade do nome dele, eu preciso separar a autoridade da minha vida com a vida de outras pessoas. Eu preciso entender a minha jurisdição, eu preciso entender onde eu governo legalmente, no nome de Jesus. Então, eu governo legalmente sobre a minha própria vida, o meu próprio corpo, as minhas escolhas pessoais, os pensamentos, as emoções que eu tenho, eu posso governar a fala, o que eu falo, o ambiente da sua família, da sua casa, onde você tem direito legal, até fisicamente isso você entende facilmente, e a anulação de ataques diretos do inimigo contra a sua vida. Então, quando o inimigo tenta atacar a sua vida, você precisa se posicionar. Deus lhe deu a autoridade e ele não vai lhe defender se você não se posicionar, né? Quando você se posiciona, a autoridade dele flui por intermédio da sua vida. Porém, por outro lado, nós temos um domínio restrito para com outras pessoas, e onde você não pode forçar uma atuação. A vida, as decisões, a vontade o livre-arbítrio, né, de terceiros. E se alguém opta por permanecer no erro, a autoridade alheia não pode violar a sua vontade. Então, mas aí o que eu posso fazer nesse processo? Veja o seguinte: quando eu percebo uma pessoa sendo oprimida pelo diabo, confusa, cheia de medos e vivendo em ambientes difíceis, e ela sendo oprimida pelas trevas, o que eu preciso fazer? O meu protocolo é o protocolo da intercessão. Você não tem autoridade legal direta sobre os problemas das outras pessoas. A única porta de entrada legal e autorização é a oração de intercessão. Então você começa a orar a nível estratégico, a nível espiritual, repreendendo as obras das trevas que tentam cegar, confundir a vida da pessoa. A sua autoridade legal não está na vontade da pessoa, mas está relacionada com a opressão que ela está sofrendo. Então aí você tem uma ação tática permitida, né? Você pode exigir que o inimigo cesse as manobras de cegueira ao redor daquela pessoa, mas a expulsão final e a mudança depende da vontade dela. Então, você entra, você clareia o ambiente espiritual por intermédio da sua oração, e aí você entra na conversa com a pessoa para que ela tenha liberdade. Às vezes, eu já percebi assim, em tempos de oração com pessoas, que quando você vai orar com uma pessoa específica e ela a princípio não quer, e ela permite que você ore, quando você ora, você abre os céus e aí você volta para conversar com a pessoa, e muitas vezes a pessoa ela aí diz sim, eu quero. Primeiro ela diz não, eu não quero. E a única diferença é uma mudança, um shift que acontece espiritualmente falando. E a pessoa liberta naquele momento, quando você ora, e aí você pode perguntar para ela se ela deseja. Então você tem aqui o exemplo, né,
dessa barreira do livre-arbítrio que fica para com o nosso lado. E a nossa dependência do Espírito Santo, de ele convencer o coração da vida da pessoa, de ele trabalhar, e a nossa oração coopera nesse sentido. Ficamos taticamente impotentes sem a união da palavra revelada e a inteligência direcional do Espírito Santo, sem a revelação do Espírito Santo na vida da pessoa. Mas a nossa oração, ela é uma oração de autoridade no mundo espiritual para trazer livramento para aquela família, para aquela situação na empresa. Você pode exercer sim a autoridade espiritual, não sobre a vida das pessoas, mas sobre o que oprime as pessoas. E aí você precisa simplesmente pedir a orientação e inspiração do Espírito Santo para que isso seja verdadeiro e possível na sua vida. Espero que isso lhe seja de grande ajuda. Muito bem, avançando mais um pouquinho, o arsenal defensivo, e você tem aí em Efésios capítulo 6, o desafio para nós que diz ali, revestivos vista de toda a armadura espiritual. Então, nós temos vários elementos nessa armadura. Primeiro você tem o arsenal para se defender e outro arsenal que é para um ataque, tá bem? Então vamos ver primeiro o arsenal defensivo. A Bíblia fala ali que equipara a vestimenta de um soldado romano, que era a figura da época. O cinturão da verdade é a compreensão clara e inegociável e objetiva da palavra de Deus, né? O cinturão da firmeza dava segurança para o soldado. Às vezes você vê, quando você tem um halterofilista e ele está carregando muito peso, ele veste um cinturão na vida dele. A couraça da justiça, que protege o peito, né, protege os órgãos vitais aqui, você percebe que Jesus, ele é a nossa justiça legal, e a justiça dele é que nos protege numa batalha espiritual. Então, quando você se submete à autoridade do nome de Jesus, você percebe que a couraça da justiça, ele é a nossa justiça. As botas da preparação do evangelho é a atuação fiel e ágil, constante, você estar disposto a servir pessoas e entrar em campos, às vezes, ou entrar em situações espiritualmente falando, em que você entra agora com uma boa notícia. A notícia que Jesus é o Senhor e ele tem autoridade sobre aquela situação. Você tem o escudo da fé, né? Que é uma cobertura total sob a aliança, né? O escudo, ele é essa fé que você levanta, e agora, mesmo que venham os dardos, sentimentos, pensamentos malignos, palavras malignas contra a sua vida, o seu escudo da fé, ele lhe protege. O inimigo diz, quem é você? E o escudo da fé que você levanta, eu sou filho de Deus, eu sou perdoado, eu tenho o sangue de Jesus sobre a minha vida. Você levanta o escudo e quando vem um sentimento de impotência, você diz, pela fé, Jesus é a minha força, a minha segurança, e ele me capacita. Quando você tem o capacete da salvação, o capacete, ele protege a nossa cabeça, os nossos pensamentos, e a blindagem da mente contra o desvirtuamento lógico da verdade, né? E às vezes nós somos atacados na mente. Você vai percebendo que é um desafio você alinhar sempre os seus pensamentos com os pensamentos de Deus, porque os pensamentos é o mundo dos espíritos, né? Eles às vezes são confundidos, vem uma confusão mental, mas quando você declara o nome de Jesus, seus pensamentos são alinhados novamente. E aí você tem o arsenal ofensivo. A dinâmica aqui que a defesa mantém o cristão imbatível, mas apenas a ofensiva, né, faz o reino das trevas recuar, né, e dita os termos do combate. Então você tem a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus na sua boca, né? E a palavra de Deus na sua boca tem autoridade divina, né? Não é um livro na estante, mas a palavra falada, a palavra que é expressa. E a legislação divina é articulada ativamente para emitir ordens e anular operações das trevas. Então a palavra de Deus diz lá em Provérbios que na sua boca há poder sobre a vida e a morte. Então as suas palavras, elas declaram a destruição das trevas e declaram a manifestação do reino de Deus. Jesus diz, o reino de Deus chegou
e agora ele está presente em nossas vidas. Então, quando se faz essa declaração, as obras das trevas, elas são deflagradas, são destruídas, e o governo, né, quando você declara Jesus como Senhor, ele é estabelecido naquele momento. E a oração no Espírito, que ele menciona um pouquinho mais adiante em Efésios 6,18, é a comunicação tática. É o segredo, que quando você fala em outras línguas, você está falando em segredos, e se você tem curiosidade sobre isso, tem um vídeo gravado especificamente sobre isso. Garante suprimento logístico de discernimento e entendimento da parte de Deus. Você fala em mistérios em Deus, e ele, então, quando você perde o discernimento, ele lhe dá a compreensão, e você tem uma comunicação que o inimigo fica confuso. E na comunicação tática em guerra é muito importante você ter uma linguagem decodificada, né, para você, e que os céus lhe comuniquem o que é necessário. Então, aqui você tem toda a armadura de Deus. Você ainda tem uma que não é mencionada aqui, que eu gosto de repetir, que é o soldado, ele carregava um manto, né, uma capa. E a Bíblia fala lá em Efésios 61 que você recebe, em vez de um espírito angustiado, um manto de louvor. O seu louvor, a sua adoração a Deus, ela é um tremendo instrumento de batalha espiritual. Quando, por exemplo, o sentimento faz parte da resistência, você parece que bloqueou, você começa a glorificar a Deus, glorificar, exaltar o nome de Deus. Eu estive uma vez num embate espiritualmente falando, e o espírito maligno resistindo, não querendo fugir, e disse: então, não quer sair? Fica agora aqui. Eu comecei a adorar a Deus, a glorificar a morte, a ressurreição, o sangue do Cordeiro sobre as minhas vidas. E de repente aquele espírito maligno começou a dizer: ai, tá queimando, tá queimando. E eu aí fiquei me divertindo. Então, se não queria sair, agora queime. E a adoração, né, depois de um tempo de adoração, ele disse: agora sai daqui, vá para debaixo dos pés do Senhor Jesus. A declaração, então, que você se posiciona, ela é muito, muito significativa e muito abençoadora. Então, chegando quase para o final aqui, duas últimas imagens que eu quero compartilhar com você. Então, nós reinamos como reis, e aí nós precisamos desconstruir um mito, né? Desculpe, a pobreza e a derrota é uma falsa humildade. Eu não sei, não consigo, não sou, né? Quem sou eu? Essa é um sentimento de impotência, de incapacidade, de não entender a autoridade, e isso traz derrota na vida de uma pessoa, o ser infrutífero. Quando você pega lá o texto, por exemplo, de Romanos capítulo 5:17, os que recebem a abundância da graça reinarão em vida, né, por meio de um só, Jesus Cristo, por meio da autoridade que está em Cristo Jesus. Então, o objetivo legal é governar ativamente sobre as circunstâncias ou obstáculos debaixo da autoridade. Você reveste a sua armadura, você veste o seu uniforme e você se posiciona diante de batalhas espirituais. Então, a verdadeira humildade não é negar o poder, é reconhecer de onde ele vem e exercê-lo implacavelmente. Você se posiciona e governa sobre sentimentos e sentimentos. Você não é refém dos seus pensamentos, não é refém dos seus sentimentos. Você se posiciona debaixo da palavra de Deus, declarando: Jesus é o Senhor desse sentimento, Jesus é o Senhor desse pensamento. Você crê no poder da ressurreição, que nada é impossível para Deus, e que debaixo dessa autoridade agora você resiste. Você diz: medo, saia daqui. Você diz: sentimento de morte, vá embora da minha vida. Você percebe os sentimentos de suicídio, você diz: eu não aceito isso mais na minha vida. Eu mando embora na autoridade que há no nome de Cristo Jesus, meu Senhor e meu Salvador. Quando você se posiciona com palavras, né, você vai perceber a vitória. Quando você ora assim: Deus me livre dessa situação, Deus me livre dessa situação, ele diz assim: filho, se posicione. Tome a autoridade que eu lhe dei no nome de Jesus e repreenda isso da sua vida e requeira a paz de Deus, que enche todo o seu, guarda a sua mente e o seu coração.
Quando você entende a sua autoridade espiritual, você vai perceber a bênção que isso é para a sua vida e para outras vidas. Então, quero te convidar mais uma vez, compartilhe esse vídeo para aquele que está precisando se posicionar, aquele que está precisando ter um entendimento espiritual, a revelação da autoridade que há no nome de Jesus, que um filho de Deus, uma filha de Deus carrega. E se você pessoalmente ainda não tem essa experiência pessoal, eu quero convidar você a você se entregar, você se render ao amor de Deus, receber o perdão de Deus sobre a sua vida e receber sobre a sua vida, sair da jurisdição de uma opressão maligna e vir para debaixo do senhorio de Jesus, da autoridade que há no nome de Jesus. Você experimentar o reino de Deus, que é paz, justiça, alegria no Espírito Santo, que é um reino de poder, um reino de autoridade que destrói as obras das trevas. E eu quero te convidar a você experimentar isso. É tão maravilhoso como a palavra evangelho significa. Parece que é bom demais para ser verdade. Entregue a sua vida a Jesus, declare simplesmente assim: Jesus é o Senhor da minha vida, eu recebo o perdão de Deus na minha vida e te convido, Espírito Santo, enche a minha vida. Quando você faz uma declaração dessa, você está fazendo uma declaração de autoridade e você está se posicionando espiritualmente, e você vai experimentar coisas maravilhosas em Deus. Vamos lá. Síntese, resumindo, o ciclo operacional do cristão, da autoridade, que ela funciona. Então, primeiro você conhece a verdade, você descobre na palavra de Deus o que lhe pertence legalmente. E como eu acabei de falar, quando você reconhece a autoridade que há no nome de Jesus, espiritualmente falando, você conhece essa verdade, tem a sua experiência pessoal na sua vida. Aí você se submete à autoridade de Deus, alinha-se à cabeça, né, ao cabeça que é Cristo, para habilitar o fluxo de comando na sua vida. Então você se conecta a essa autoridade, você reveste o seu uniforme, né, espiritualmente falando, você toma posição, se assenta nos lugares celestiais e aí você exige os seus direitos, que o diabo ele solte a mente, o coração, a sua casa, a sua família, onde você tem autoridade na sua empresa, você exige os direitos, que o inimigo saia daquele ambiente e saia da confusão e todo impedimento às trevas contra o avanço da sua empresa. Você se submete a ele, você mantém a armadura, você resiste o processo até obter a solução, até você sustenta a fé durante o espaço de tempo sem ceder à pressão natural, às circunstâncias, e aí você volta de novo pedindo da parte de Deus mais o entendimento, mais a comunhão, você vai compreendendo a vontade de Deus sobre a sua empresa, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus pensamentos, sobre as suas emoções, sobre o que você fala. Você se submete agora a essa autoridade, você se posiciona e você repreende, resiste às trevas, mantém firme a armadura até romper e você caminha na autoridade ativada que há em Cristo Jesus. E eu oro para que você tenha experiências profundas em Deus e entenda, busque em Deus, né, a revelação, ore a Deus, busque o tempo de comunhão com Deus, verifique na palavra de Deus o que eu estou falando, se é verdade ou não, coloque assim os seus comentários, as suas perguntas, dentro do possível vou responder para você e quero compartilhar para que você experimente a vitória que há em Cristo Jesus e você viva debaixo da autoridade do nome de Jesus e reine em vida, né? Não seja governado por sentimentos, emoções, circunstâncias da vida, nem pelos governos naturais, mas que você governe espiritualmente. Muito obrigado pelo seu tempo, quero te convidar a você curtir, que você se inscreva no canal e que você me abençoe, né, com a sua curtida e abençoe uma outra vida compartilhando e se inscreva no canal para que eu possa te encontrar em outros momentos. Deus abençoe a sua vida, que você seja guardado e protegido debaixo da autoridade que há no nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida, abençoe esse entendimento, essa revelação, para que você cresça na sua caminhada e tenha experiências profundas com a autoridade que há no nome de Jesus.